E a gente volta nesse bloco do programa Utilidade Pública, ainda falando sobre a perda dos dentes, batendo um papo aqui com o especialista Tiago Santana, só reforçando o alerta aqui do final do bloco anterior. A pessoa perdeu alguns dentes e aí foi negligenciando isso durante um tempo. A gente já começou aqui falando sobre trauma, sobre a perda de um dente apenas, mas aí a gente sabe que tem casos que a pessoa perde 1, 2, 3, você estava falando, chega a 4, 5 dentes ali na parte posterior da boca. O que isso pode causar especificamente, que ao invés de um problema, a pessoa vai acabar ficando com vários outros? Vai trazer várias consequências. Primeira delas, e notória, a mastigação. Ela muitas vezes, vai ter dificuldade mastigatória, já vai alterar o padrão alimentar. Com isso, a gente tem estudos que provam que isso também vai causar alterações no trato gastrointestinal, porque você não vai mais conseguir mastigar corretamente os alimentos e vai passar a engoli-los. Com isso, você altera muitas vezes o paciente que fala, eu não como mais carne, eu como hoje só alimentação mais pastosa. Então, já está alterando o padrão alimentar dessa pessoa. Outra consequência direta é que você vai ter um posicionamento alterado da articulação, como a gente estava falando, e isso pode trazer as dores, pode trazer a dificuldade ainda mais acentuada da mastigação. Vai ter algumas pessoas que vão ter ruídos, que são os barulhos, estalidos, e tem alguns ruídos que são tão audíveis que tem pacientes que incomodam, por exemplo, um cônjuge e começam a ter até restrição social, seja pela ausência do dente, seja pelo problema articular. Vai causar, às vezes, em alguns casos, dificuldade de comunicação, porque também vai alterar, em alguns pacientes, um pouco a fonação. Então, você tem várias sequelas pela ausência de vários dentes, agora, a longo prazo. E aí é justamente esse o problema, que muita gente deixa passar e passar o tempo. Tem gente que tem pavor, né, do consultório do dentista, da cadeira, do barulhinho ali A gente ouve muito falar sobre isso. E aí tem uma coisa que as pessoas às vezes desconsideram, o avanço, a tecnologia também nessa área. Antes, quando você falava de implante, a gente vai voltar, tá, gente, aqui num programa específico, que o Tiago vai voltar para a gente falar sobre implante especificamente. A gente tá falando nessa relação com o implante, porque em muitos casos de perda de dente, acaba sendo realmente necessário entrar nesse procedimento. E aí as pessoas fazem assim, não, eu não quero, vou evitar, porque é um procedimento muito invasivo, é uma cirurgia, tem o pós, porque rasga tudo, corta tudo. Nem sempre é assim. Graças a Deus, evoluímos a ponto de hoje não ter mais isso em alguns casos. A gente pode fazer uma cirurgia chamada de cirurgia guiada. Planejamos no computador, imprimimos um guia nessas impressoras 3D e hoje não vai precisar nem do bisturi, não tem corte. Então, vai ter que ser anestesiado, claro, tem anestesia, mas você instala o implante em posicionamentos que outras vezes a gente não conseguiria facilmente e você, com isso, faz uma coisa, um tratamento mais conservador, um tratamento menos invasivo e que, vamos supor, algo que demoraria 1 hora, pode ser feito talvez hoje em 15 minutos. E em relação à idade? Tem gente que deixa para fazer isso, como a gente já citou aqui, deixa passar muito, muito tempo, e aí já às vezes está até usando prótese, e aí demora aí a se encorajar para fazer o implante. Também por conta do pós-operatório, né? E do risco de rejeição. Isso também tem se avançado nesse sentido? Sim, com certeza. Isso da prótese foi excelente você citar. O pessoal realmente chega quando a prótese não está mais adaptando. Ele já fala, doutor, eu usei até onde deu, já fiz uma, já fiz duas, nenhuma deu certo, com diferentes profissionais, então acredito que agora é o momento do implante. É justamente o oposto, demorou demais. A prótese convencional, se ela for o que a gente chama de muco-suportada, fica em cima da gengiva, vai reabsorver mais rápido ainda o osso, mas a gente sabe que, como é uma mais acessível, muitas vezes é o que o paciente pode pagar naquele momento, pode investir, e isso só vai fazer com que a gente tenha mais consequências naquele osso ali que ainda ficou, vai dificultar mais. E isso faz com que o paciente, se ele bem soubesse, ele deveria procurar realmente antes. E já foi tão avançado que rejeição, assim, ao pé da letra, a gente não tem verdadeiramente. Exceto casos raros, que, para você ter uma ideia, eu lembro só de um artigo na literatura de pessoa com alergia ao titânio. Mas hoje a gente já tem, inclusive, implantes que não são de titânio. Então,
hoje a tecnologia ela permitiu realmente um avanço a ponto de a gente ter diferentes formas de tratar o paciente. Inclusive de idade, né? Porque às vezes as pessoas faziam assim, olha, não, mas implante, mas nessa idade já não vale a pena. Não, aí é que vale, porque é qualidade de vida exatamente no período que você não precisa estar preocupado com o básico, que é parte dos dentes, que aí vai influenciar numa série de fatores que o senhor trouxe aí, inclusive a própria mastigação. Uhum. E a gente eu poderia citar para você algo que eu não esqueço nunca, que foi o paciente mais idoso que eu tive contato, foi na pós-graduação, já tem alguns anos, ele tinha 95 anos. A gente instalou o implante e o que ele falou no pós foi algo que marcaria qualquer profissional para o resto da vida. Foi bem assim: meu arrependimento é não ter feito antes. Então, isso daí é um tratamento que hoje ele pode ser realmente instituído para qualquer idade. Eu acho que esse tipo de tratamento traz isso, né? Esse arrependimento sempre por você não ter iniciado antes. Eu queria muito agradecer, Tiago, pela presença aqui no Utilidade Pública mais uma vez. Já está convidado a retornar, porque a gente precisa falar sobre implante, inclusive trazendo aí alguma parte prática para ajudar aí no entendimento das pessoas. A gente precisa só avançar na retirada do barulhinho ali, dos equipamentos, aqueles botõezinhos ali dos consultórios. Muito obrigada mais uma vez. Eu aqui agradeço mais uma vez. Obrigado. Olha, a gente encerra a entrevista da edição de hoje do programa Utilidade Pública, mas você não sai daí, porque próximo bloco tem assunto novo. Você já sabe que quer conferir mais uma vez as dicas aqui do Tiago Santana. Vai lá no YouTube, procura Dânia Matos, você vai ter acesso a essa e a todas as edições do programa.